Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal sobre infraestrutura de dados espaciais, geogovernança e políticas públicas. O canal IDE G2P2, o canal do conhecimento e investigação. Hoje vamos falar sobre o uso e a exploração dos dados geoespaciais disponibilizados em IDE. E a primeira parte nós vamos falar sobre o CINIG, que é a IDE de Portugal. Aqui tem o link do CINIG, cinig.dgterritorio.gov.pt. Acessando o link do CINIG, nós temos as opções de ascender, que seria acessar através do Registro Nacional de Dados Geográficos, partilhar, que seria como que a gente faz para compartilhar essas informações, e o Saber Mais. O Saber Mais é onde tem tudo sobre o CINIG, a parte de documentação, a gente vai mostrar aqui. Vamos entrar aqui no Saber Mais, que é essa parte aqui, e lá a gente consegue ter toda a parte de legislação, a parte do próprio Registro Nacional de Dados Geográficos, coordenação, quem coordena o CINIG, os grupos que são os grupos e redes que existem, e outras informações, por exemplo, outras infraestruturas que existem. No caso, infraestruturas temáticas, infraestruturas regionais, infraestruturas locais, e algumas infraestruturas de dados internacionais. No caso aqui tem algumas temáticas e nós vamos acender, vamos voltar aqui para acessar o registro. Nosso exemplo, nós vamos usar a COS. A COS aqui em Portugal é a Carta de Uso e Ocupação do Solo, e a última versão é de 2018, a gente acessa rapidamente aqui são os metadados. E a partir desses metadados, você tem como acessar os serviços de visualização e descarregamento, que é a parte de download também. Então, nesse download, por que tem essa quantidade toda de links? Porque esses links eles estão agrupados por NUTS 3. Então, você acessa a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal por NUTS 3, que NUTS é a nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos. Então tem 3 níveis e NUTS 3 é um deles. Os 308 municípios eles estão agrupados por NUTS. E aqui nós temos também as informações dos metadados, informações de responsáveis, informações sobre os metadados, palavras-chave, a informação técnica. Então tem todo o histórico da Carta de Uso e Ocupação do Solo, e você acessa toda a documentação. Nós vamos usar duas NUTs, que é a Beiras e Serra da Estrela e Área Metropolitana de Lisboa, são essas duas NUTs que a gente vai usar no nosso exemplo. E aqui você tem o link que você baixa a COS toda de Portugal, e esse link é o WMS, que é o Web Map Service, que é o serviço da OGC, que também está disponível, você pode acessar através desse serviço. Então, eu vou pegar o link de desses exemplos, vou procurar aqui Beiras e Serra da Estrela, e nesse exemplo, vou copiar o link, vou colocar no browser aqui, colar, e vou dar o Enter. E ele vai já baixar um arquivo comprimido aqui no formato zip, e assim que ele baixar, você tem já o acesso ao shape, então você já pode utilizar o dado no seu software. No caso aqui está o arquivo shape, já por essa NUT 3, e nós vamos abrir pelo QGIS, eu estou com o QGIS aqui aberto, e já com as outras camadas. Vou mostrar aqui como eu peguei a outra camada, foi da mesma forma que a COS, e a camada é sobre aquíferos. Então, busquei o aquíferos, não foi essa aqui não, da região autônoma dos Açores, foi de Portugal.
Então foi essa camada aqui. Então, acessando o metadado, a gente tem como acessar através do serviço de visualização e descarregamento. E depois eu gerei o arquivo shape, no formato shape, a partir desse serviço aqui que está disponibilizado, mas poderia usar também o WMS, o WFS, como você quiser. Então aqui, vou mostrar aqui a camada de carta do uso e ocupação do solo. Ali está assim a camada de fundo. A gente tem como botar várias camadas de fundo aqui pelo QGIS, no caso usando esse módulo aqui do Quick Map Services. E aí tem a base de fundo que pode ser, se você não tiver, você baixa esse complemento e você pode usar aqui várias. Eu usei a do OpenStreetMap, que é a padrão do OpenStreetMap. Então é só selecionar e ela já fica como base de fundo. E agora a gente pode visualizar o dado. Vou ligar aqui, ele está o dado como uma camada única da carta da COS, de uso e ocupação do solo. Aqui está a Serra da Estrela. E aqui está o dado que a gente baixou, que agora a gente pode trabalhar, pesquisar, estudar, da forma que você bem tiver interesse do seu trabalho, do seu estudo. Aqui no caso tem os exemplos, ó, no caso aqui está florestas, a parte de agricultura, então tem uma classificação da COS em relação aos polígonos estão classificados, só que quando a gente coloca, fica tudo numa camada só, mas isso a gente pode usar a parte de simbologia aqui para fazer uma classificação e separar essa classificação a partir do que já existe na tabela de atributos. Então vou dar esse exemplo aqui, aqui tem matos. Então aqui, ó, a gente pode vir, no caso, ver a parte de graduação da classificação. Você clica com direito e vai em propriedades, ou clica 2 vezes no quadrado e você já acessa isso. E indo em propriedades tem a parte de simbologia. Aqui, ó, simbologia. E ali está como um símbolo único e você bota a parte de categorizado. E aí você escolhe como você quer representar isso. No caso eu escolhi um, peço para classificar, e aí ele já separa. Eu tenho que selecionar só o campo que me interessa, que é esse campo COS 2018, N1, e aí onde está aquela classificação que eu mostrei. E aí eu peço para classificar e aí você consegue visualizar melhor o dado com essa classificação. Então está aí, essa é a informação que a gente tem da COS. No caso tem os territórios artificializados, a parte de agricultura, pastagem, matos, florestas, as zonas úmidas, né? E você tem as massas de águas superficiais, dá até para perceber ali aquele mais azul. E aqui vou mostrar aqui a informação. Está lá, ó, massas de águas superficiais. E aí você consegue usar e explorar esse dado para o seu interesse, né? Aqui tem outro exemplo, como eu falei anteriormente, você tem a parte da área metropolitana de Lisboa, né? Vou botar aqui na parte de Lisboa para a gente visualizar melhor. Então aqui é a mesma, é a COS, só que pela NUTS da área metropolitana de Lisboa, NUTS 3. E vou colocar ela aqui, vou ligar a camada, que a parte de área metropolitana ela não pega só ali o Conselho de Lisboa, pega uma parte maior. Então aqui é da mesma forma, a gente ligou a camada e a camada ela tá numa classificação única, ali no caso da simbologia. E a gente pode categorizar de acordo com o atributo que a gente já mostrou anteriormente, que tem a classificação. Aí a gente tem que também ter os cuidados para na hora de categorizar, para ter o cuidado com as cores que a gente está usando,
para a gente visualizar bem essa informação. Vou mostrar aqui, é um exemplo disso que eu estou falando. Deixa eu trocar aqui, ó. Aqui está classificado como da outra forma, como eu fiz o Beiras e Serra da Estrela. Você pode modificar as cores, mas se você botar uma cor, uma classificação ali de símbolos, uma categorização, ela pode atrapalhar um pouco, né? No caso ali, usando o preto, a parte mais escura com roxo, e aí fica mais difícil de visualizar. Então eu vou trocar, botar uma cor melhor aqui, uma categorização melhor. Deixa eu botar esse verde aqui, que aí a gente já mostra rapidamente. Ó, vou classificar e vou aplicar, ok. Então fica melhor assim. Então esses são os dois exemplos que a gente usou dos dados lá do CINIG. E vamos mostrar o outro dado, que é o dado sobre o aquíferos e os pontos de água. Então aqui, ó, tem a informação do aquífero, aqui no caso o nome completo, o nome, tem a parte da bacia do Tejo. Então você tem vários polígonos e os pontos, no caso os pontos está de Portugal todo, mas a gente vai fazer só uma análise aqui rápida para saber quantos pontos de água que a gente tem dentro desses aquíferos, né? São coisas simples, não é o objetivo aqui a gente ficar fazendo as análises, ficar fazendo todo o geoprocessamento, é mais a questão do uso e exploração dos dados a partir da IDE. Então a gente vem aqui na parte de vetor e das ferramentas de análise, você tem como contar esses pontos, você seleciona ali o polígono, que seria o dos aquíferos, e os pontos que são os pontos de água, né? Na verdade é a única camada que tem de pontos, então ela só vai mostrar essa e vai criar um atributo que é num point, que seria o número de pontos, e aí eu vou executar aqui rapidamente só para a gente mostrar esse exemplo. Já gerou uma camada contagem, e a gente tem como ver pelo atributo ali o número de pontos. E a gente só destaca aqui tem um polígono com o maior número de pontos aqui, que é esse grande. Então é só para mostrar um exemplo. Então isso aqui foi o objetivo do vídeo, mostrar o uso e a exploração dos dados que estão disponibilizados na IDE, que é o CINIG, e essa é a primeira parte do vídeo, né? No caso, o próximo vídeo que a gente vai gravar é justamente através da IDE do Brasil, que é a Índia, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então esse era o nosso objetivo, aguarde o próximo vídeo, curtam nossa página, sigam nossa página no Instagram, curtam no Facebook e o importante é se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar os nossos vídeos. E obrigado a todos.